Você rega seus vegetais todo dia achando que é o melhor. E se eu te disser que você pode estar prejudicando eles? Hoje vamos desmistificar o principal mito sobre rega. Você vai descobrir a frequência ideal para regar 5 grupos diferentes de vegetais, desde regar todo dia até apenas uma vez por semana. E sim, você vai se surpreender. Muitos jardineiros iniciantes acham que quanta mais água, melhor. É lógico, afinal, água é vida, certo? Mas, na verdade, regar corretamente é quase uma ciência. Muita água, as raízes sufocam. Pouca água, as plantas murcham. Como encontrar o ponto certo? E é aí que está o segredo. Nem todos os vegetais são iguais. Vamos começar do princípio. Quem são os campeões de consumo de água na sua horta? São o pepino e o repolho. Essas culturas são verdadeiras beberronas de água. Por quê? O pepino é composto por quase 95% de água. Para aquela polpa suculenta, ele precisa de um suprimento constante de umidade. O repolho, com suas folhas enormes, também evapora muita água. Para formar uma cabeça densa, ele necessita de um fornecimento contínuo. Como garantir as condições ideais para eles? Pepinos e repolhos ficarão felizes se a terra ao redor deles estiver sempre úmida, mas não encharcada. Pense numa esponja constantemente hidratada. Num dia quente e ensolarado, isso pode significar regar quase todos os dias. Sim, você ouviu direito. Especialmente se as plantas estiverem em solo leve. Para os pepinos, é crucial que a camada superficial do solo não seque, pois suas raízes são bem superficiais. Se faltar umidade, os frutos podem ficar amargos. Com o repolho, a história é semelhante, especialmente durante a formação da cabeça. A falta de água pode resultar em cabeças frouxas, ou até na ausência delas. A melhor hora para regar essas culturas é no início da manhã. Assim, a água tem tempo de ser absorvida antes do calor do dia, e as folhas secam. Isso diminui o risco de doenças fúngicas. Regue direto na base da planta, tentando não molhar as folhas, principalmente as dos pepinos. Lembre-se, essas culturas adoram água, mas com moderação. O excesso de água é tão perigoso quanto a falta. Pode levar ao apodrecimento das raízes. Portanto, para pepinos e repolhos, a regra é: rega frequente e suficiente. Só assim você terá plantas vigorosas e uma colheita abundante. Agora, vamos falar de tomate e pimentão. Com eles, a chave é a moderação e sem pressa. Água sim, mas sem exageros. Essas plantas não toleram o excesso de umidade nas raízes. Suas raízes são profundas, por isso, não precisam ser regadas todos os dias. Pelo contrário, regas mais espaçadas, mas abundantes, estimulam as raízes a crescerem mais fundo. Isso fortalece as plantas. Como saber a hora de regar? Enfiem o dedo na terra, a uns 2 ou 3 centímetros de profundidade. Se estiver seco, é hora. Regue generosamente, para que a água chegue às raízes mais profundas. Normalmente, isso significa regar a cada 2, 3 dias no calor, ou a cada 4, 5 dias no tempo mais fresco. Evitem mudanças bruscas na umidade do solo, principalmente com os tomates. Depois de um período seco, uma rega abundante pode causar rachaduras nos frutos. A rega irregular também provoca a podridão apical, aquelas manchas escuras na ponta do tomate. Isso acontece por causa da dificuldade da planta em absorver cálcio. O pimentão também não gosta de umidade constante. Excesso de água causa apodrecimento das raízes. Reguem-nos da mesma forma, na base da planta, de forma caprichada, e sempre pela manhã. Assim, a água tem tempo de ser absorvida e as folhas secam. Imaginem o pé de tomate bebendo a água com gratidão, mas sem ficar encharcado. Esse equilíbrio é a chave para uma colheita saudável de pimentões e tomates. E os vegetais de raiz? Cenoura, beterraba, batata. Esses sim sabem esperar. Esses caras não gostam de regas frequentes e superficiais. Eles precisam de uma rega rara, mas bem abundante, para que as raízes se aprofundem, em vez de ficarem perto da superfície. Por que isso?
Imagine uma raiz longa de cenoura ou beterraba. Se você rega só um pouquinho todo dia, a água penetra apenas alguns centímetros. O resultado é que as raízes começam a se desenvolver horizontalmente, bem debaixo da superfície. Elas não vão fundo em busca de umidade. E isso significa que seus vegetais de raiz ficarão pequenos, deformados e podem secar facilmente no calor. Por isso, quando for regar cenoura, beterraba ou batata, deixe a água correr por mais tempo e em maior quantidade. Deixe a água encharcar o solo a uma profundidade de 20 a 30 centímetros. Isso estimula as raízes a crescer verticalmente, fundo na terra. O resultado? Vegetais de raiz grandes, uniformes e suculentos, que suportam melhor a seca e se conservam por mais tempo. Com que frequência regar? Geralmente é uma vez por semana, ou até menos, se o tempo estiver fresco ou se choveu. Mas quando regar, faça isso de forma bem completa. A melhor hora, de novo, é pela manhã, para que a terra absorva bem. Evite regar durante o dia no calor. A maior parte da água simplesmente vai evaporar. Pense em quão fundo as raízes deles crescem, e você vai entender por que é importante molhar o solo numa boa profundidade. Esse é o seu segredo para cultivar vegetais de raiz de dar inveja. Agora, falando das leguminosas, ervilha e feijão. Elas apreciam a estabilidade na rega. Não com muita frequência, mas com regularidade. Essas culturas, como muitas outras, não gostam de extremos, nem solo seco demais, nem excesso de água. A ervilha e o feijão precisam de umidade constante, mas moderada. Imagine canteiros bonitos e organizados, que não estejam encharcados, mas também não secos. Elas se sentem muito bem quando o solo permanece levemente úmido. É especialmente importante garantir rega suficiente durante o período de floração e formação das vagens. Nessa fase, a falta de água pode causar a queda das flores ou a formação de vagens vazias. Com que frequência regar? Geralmente, uma vez a cada 3 ou 4 dias, dependendo do clima. Em dias de calor intenso, talvez com mais frequência. Em dias mais frescos ou chuvosos, a rega pode ser reduzida. O mais importante é a regularidade. Tente não deixar o solo secar completamente entre as regas, mas também evite encharcar, criando um pântano. Regue as leguminosas na base da planta. Evite molhar as folhas para prevenir o desenvolvimento de doenças fúngicas. E, como sempre, o início da manhã é o horário ideal para regar. Isso dá tempo para as plantas absorverem a água antes do calor do dia. Uma rega correta ajudará a ervilha e o feijão a crescerem fortes e saudáveis. E claro, a recompensar você com uma colheita farta de vagens saborosas e suculentas. E por fim, aqueles que quase não precisam de água, a cebola e o alho. Pense em como pouca água eles demandam. É super fácil exagerar na rega com eles. Essas plantas são bem pouco exigentes nesse quesito, principalmente nas etapas finais do desenvolvimento. No entanto, na fase inicial, enquanto a cebola e o alho estão formando seu sistema radicular e a parte verde, eles precisam sim de umidade. Nesse período, uma rega moderada é suficiente. Mas assim que os bulbos, no caso da cebola, ou os dentes, no caso do alho, começam a se desenvolver e inchar, a necessidade de água cai drasticamente. Na verdade, o excesso de rega é bastante prejudicial para a cebola e o alho. Pode causar o apodrecimento dos bulbos e o surgimento de doenças fúngicas. Pense naquelas plantas de vaso que você rega demais e elas começam a morrer por excesso de água. É algo parecido que acontece com a cebola. Ela simplesmente apodrece. Além disso, o excesso de umidade compromete a capacidade de armazenamento da colheita. Bulbos cultivados em solos encharcados não se conservam bem durante o inverno. Então, com que frequência regar? Na fase inicial, uma vez a cada 5 a 7 dias, costuma ser suficiente. Claro, se não chover. Mas quando os bulbos começarem a se formar, mais ou menos um mês antes da colheita, a rega deve ser completamente interrompida.
É fundamental permitir que o solo seque completamente entre uma rega e outra. Isso ajuda a fortalecer as plantas e contribui para a formação de bulbos mais resistentes e que se conservam melhor. Portanto, no caso da cebola e do alho, muitas vezes, menos água significa mais. E agora, a parte mais interessante. Talvez você sempre pensou que folhas murchas significavam que a planta precisava de água. E na maioria das vezes, isso é verdade. Mas aqui está uma verdade chocante. A murcha pode ser um sinal de excesso de água. Sim, sim, você ouviu bem. Quando as raízes têm água demais, elas sufocam por falta de oxigênio. A planta não consegue absorver a água corretamente, mesmo que ela esteja lá. Isso faz com que as folhas percam o turgor e pareçam estar morrendo de sede. Mas, na verdade, elas estão se afogando. Esta é uma das causas mais comuns da morte de mudas e plantas jovens. É por isso que é tão importante conhecer as necessidades específicas de cada hortaliça, em vez de apenas regar por um horário fixo ou a olho. Então, aprendemos que nem todas as hortaliças são iguais na necessidade de água. Pepinos e couves precisam de umidade constante, tomates e pimentos, moderação. Raízes, raramente, mas em grande quantidade. Ervilhas e feijões gostam de estabilidade, enquanto cebolas e alhos quase não precisam de rega. Lembre-se, a murcha nem sempre significa sede. Às vezes, é um grito de socorro de uma planta a afogar-se. Obrigado por assistir a este vídeo até ao fim. Se agora se sente um jardineiro mais experiente, ponha um like, subscreva o canal para não perder novas dicas e deixe um comentário. E qual planta sofre mais frequentemente com regas inadequadas no seu jardim? Partilhe a sua história nos comentários.